Minha esposa me traiu com meu irmão, enquanto eu estava dormindo em casa. Então eu pedi o divórcio, deixei ela sem nada e garanti que eles se arrependessem. Nunca imaginei que me encontraria em uma situação tão complicada. Normalmente, como da última vez que fui traído, eu poderia ter ficado me perguntando o que estava fazendo de errado para que meu parceiro decidisse me trair. Mas dessa vez, fui traído por duas pessoas que deveriam ter sido leais a mim. E o lado positivo é que isso me convenceu de que absolutamente não foi minha culpa. Eu, homem de 42 anos, sou casado com Ângela, mulher de 40 anos, há 11 anos. As coisas estavam indo bem. Quer dizer, eu achava que estavam indo bem. Passamos por 3 grandes mudanças necessárias por causa do trabalho, e ela começou seu próprio negócio, que está indo muito bem. Sabíamos que não teríamos filhos, então as coisas eram bem diretas para nós. E no que eu considero um ponto inicial, conseguimos dar entrada em uma casa. Temos pago a hipoteca e fizemos bom progresso com isso. É frustrante que, apesar de tudo isso, parecia que tudo estava indo bem. No final das contas, vamos nos divorciar. Não há como escapar disso. E não é apenas o fato de estarmos nos separando que dói. É tudo ao redor disso. É a traição. É o fim de algo que era bom. É perceber que eu não faço ideia do que o futuro me reserva, porque algo com que eu estava acostumado por 11 anos está prestes a desaparecer. Mas é melhor do que viver uma mentira, e eu estou feliz por saber a verdade. Antes de contar exatamente o que aconteceu, preciso falar sobre meu irmão mais velho. Ele tem 45 anos, e quando éramos mais jovens, era ambicioso, mas algo deu errado em algum momento e ele acabou perdendo a motivação pelo sucesso. Tentei, em várias ocasiões, ajudá-lo a se organizar e se tornar independente. Mas ele sempre encontra uma forma de se sabotar, e isso começou a me deixar louco. Me preocupo com o futuro porque não posso deixá-lo viver às minhas custas para sempre. A única razão de ele ainda estar perto de mim é o sangue. Se fosse apenas um amigo, eu já teria cortado ele há muito tempo. Por causa das dificuldades que ele enfrenta, ele está morando em nossa casa atualmente. Temos 2 quartos extras. Eu uso um como escritório quando trabalho de casa. O quarto de hóspedes foi preparado para ele ficar confortável, e continuei tentando incentivá-lo a tomar iniciativa e construir algo para si mesmo, mas não funciona muito bem. Considerei ameaçá-lo com despejo se ele não conseguisse um emprego. Ele nem precisaria pagar aluguel, eu só queria que ele começasse a levar a vida a sério. É claro que o sistema de apoio dele, a família, é o motivo pelo qual ele consegue continuar sendo um vagabundo. Então, ele está morando conosco há quase 2 meses. E ele se dava bem o suficiente com minha esposa. Eles nunca pareceram melhores amigos, mas, ao mesmo tempo, não se odiavam. Isso funcionava para mim. Ângela tenta se apresentar como uma mulher elegante na maior parte do tempo. E meu irmão Patrick, embora não seja um mendigo, poderia se esforçar mais para se apresentar melhor. Então para mim eles pareciam água e óleo. Eu só estava feliz que eles se davam bem o suficiente para não haver grandes problemas em casa. Minha vida inteira desmoronou em uma noite que deveria ser apenas comum. Patrick tinha ficado em casa o dia todo. Eu voltei do trabalho e Ângela foi a última a chegar. Assistimos a um episódio novo de uma série juntos durante o jantar, e depois fui para o quarto, sem intenção de adormecer, mas acabei dormindo enquanto lia um livro. O problema é que acordei, provavelmente cerca de 1 hora depois, e notei que Ângela não tinha voltado para a cama. Eu sou, tecnicamente, um sono pesado, então mesmo que ela tivesse entrado, normalmente eu não teria acordado, então sabia que não era como se ela estivesse tentando me deixar dormir em paz. Levantei-me e fui até a sala. A TV ainda estava ligada, mas não havia ninguém lá. Verifiquei todos os lugares da casa onde ela poderia estar tão tarde da noite, mas não a encontrei. Espiei pela janela e o carro dela ainda estava estacionado. A porta da frente estava trancada por dentro também. Decidi perguntar ao meu irmão se ele sabia onde ela estava, porque até aquele momento, eu não conseguia imaginar a situação real. Quando bati na porta dele, ouvi barulhos estranhos, e alarmes dispararam na minha cabeça. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Normalmente sou uma pessoa muito equilibrada, mas naquele momento, eu entendi o que estava acontecendo e perdi o controle. Chutei a porta 3 vezes e a derrubei dos trilhos. Fui rápido o suficiente para ver Ângela vestindo a camiseta que usa em casa, enquanto Patrick tentava se aproximar da porta, talvez para me bloquear. Empurrei ele e encarei a cena. Nesse momento, minha esposa já estava totalmente vestida e meu irmão estava apenas de cueca. Havia um pacote de preservativos quase todo escondido debaixo da cama, mas dava para ver saindo de lá. Sempre odiei quando as pessoas fazem perguntas idiotas, mas naquele momento, só consegui dizer: que diabos está acontecendo aqui? Era tão óbvio o que estava acontecendo. Meu irmão tentou me acalmar e me tirar do quarto, mas eu me recusei a sair do lugar.
Era difícil para minha mente digerir o que eu estava vendo. O fato de ter pegado minha esposa traindo não era suficiente, mas que ela estivesse traindo com meu irmão. Eu realmente não sabia o que fazer. Parte de mim queria bater nele, e outra parte de mim queria bater nela. Era difícil decidir quem deveria ser mais leal a mim. Mas, no fim, percebi que não importava, porque você espera que seu irmão e sua esposa sejam incrivelmente leais a você. E ambos escolheram me trair enquanto eu estava em casa. De alguma forma, consegui perguntar a eles há quanto tempo isso estava acontecendo. Ao mesmo tempo, meu irmão disse que fazia algumas semanas, mas minha esposa disse que era a primeira vez. Eu podia claramente identificar qual das duas respostas era mais provável de ser a verdade. Eu não consegui lidar com isso. Então saí de casa, entrei no carro e fui dar uma longa volta. Acho que dirigi cerca de 3 horas na madrugada, e quando encontrei um lugar para estacionar, vi quase 40 chamadas perdidas de ambos. Fiquei apenas sentado no carro. E então acabei dormindo. Já estava claro quando acordei, e eles haviam me ligado e enviado ainda mais mensagens, mas não senti nenhuma vontade de responder. Faltei ao trabalho naquele dia e continuei dirigindo. Mas, desta vez, coloquei música alta porque ajudava a manter minha mente longe do desastre que me esperava em casa. Foi só naquela noite que fiz a longa viagem de volta para casa, quase 24 horas depois de sair. Eles ficaram chocados e aliviados ao me ver, mas foi ruim perceber que eu não sentia o mesmo quando os vi. Tentaram parecer preocupados, mas eu não precisava da preocupação deles, porque eles não tiveram nenhuma quando escolheram dormir juntos. Disse a ambos que precisavam fazer as malas e sair de casa. Eu não queria ver nenhum dos dois quando acordei. Meu irmão disse que não tinha para onde ir, mas eu deixei claro que não me importava. Se ele sabia que eu era sua tábua de salvação em termos de ter um teto sobre a cabeça, então não havia razão para ele ter me traído e dormido com minha esposa. Ele fez essa escolha, e nada podia mudar isso. Apontei para Angela e deixei claro que ele podia segui-la para onde fosse, mas era improvável que ela quisesse qualquer coisa com ele dali em diante. Ela tentou se aproximar de mim para implorar, repetindo a mentira de que era a primeira vez que isso acontecia entre eles. Ela disse que não tinha nenhuma explicação para o que aconteceu. Foi apenas um impulso que ela não deveria ter seguido. Ela continuava inventando desculpas. Quando me cansei, passei por ela e subi para dormir. Quando acordei, ela já havia ido embora, mas ele estava terminando de arrumar suas coisas. Ele me perguntou se eu podia deixá-lo em algum lugar, alegando que ainda éramos família. Mas eu disse a ele que a família que eu tinha não faria algo tão horrível quanto o que ele fez. Disse que sabia que ele estava acostumado a desapontar pessoas, mas que não esperava que fizesse isso de uma forma tão nojenta desta vez. Deixei claro que ele podia encontrar seu próprio caminho para qualquer sofá em que fosse dormir. Algumas horas depois, ele já havia saído de casa. Embora eu tenha sentido algum alívio, as coisas ainda pesavam muito, porque eu sabia, e sei, que a dor que estou sentindo não vai embora tão cedo. Fui casado por 11 anos. Vai levar muito tempo para eu me livrar dessa dor. E a única coisa que posso esperar é conseguir superá-la rápido. Tomara que isso aconteça. Por enquanto, estou focado em me divorciar dela. Esse vai ser o primeiro passo do meu processo de cura e eu acho que, sem dúvida, é o mais importante. Já me encontrei com um advogado de divórcio e paguei para que ele começasse os procedimentos. Também nem sei a quem contar tudo o que estou passando. Só contei para um amigo próximo e, por mais que queira contar aos meus pais, já tenho dores de cabeça suficientes sem envolver diretamente a família nesse momento. Prefiro cuidar de tudo primeiro, antes de deixá-los entender o que está acontecendo. Eles merecem saber, não apenas porque o filho deles está se divorciando, mas porque o outro filho deles causou tudo isso. Vou descobrir como lidar com isso. Divórcio não é algo que você quer aprender aos poucos. Você quer resolver de uma vez e nunca mais ter que lidar com isso. Sinto muito por não ter postado uma atualização antes. Nem preciso dizer que muita coisa estava acontecendo na minha vida, e isso não era a primeira coisa com que eu precisava me preocupar. Eu só queria devolver um certo grau de normalidade à minha vida. Acho que consegui, em parte, embora as coisas não voltem a ser normais tão cedo. Caso precise de um resumo, eu contei a história de como descobri que minha esposa estava me traindo com meu irmão preguiçoso, a quem eu havia dado o quarto de hóspedes em nossa casa. Eles fizeram isso enquanto eu estava em casa porque achavam que eu estaria dormindo tempo suficiente para que eles fizessem o que quisessem. Eu descobri, e eventualmente, os coloquei para fora de casa. Eu já havia me encontrado com um advogado de divórcio e preparado os papéis. Eles estavam comigo, mas eu precisava descobrir como entregar os papéis a Angela, minha futura ex-esposa. No final, embora eu quisesse ver a reação dela ao receber os documentos, acabei enviando-os por um oficial de justiça e garanti que ela fosse notificada enquanto estava no trabalho.
já que eu não sabia onde ela estava morando depois que a expulsei. Soube que ela havia recebido os documentos quando ela me ligou chorando. Ela disse que sabia que havia cometido um grande erro, mas que faria qualquer coisa para me mostrar o quanto se arrependia do que tinha feito. Ela disse que foi uma falha enorme de julgamento e que havia agido movida apenas por desejo físico. Segundo ela, não tinha sentimentos pelo meu irmão. Perguntei quando foi a última vez que ela o havia visto e percebi um pequeno atraso antes de ela responder que não o via desde o dia em que os coloquei para fora. Não fiquei convencido, mas não disse nada. Não queria que ela perdesse tempo tentando me convencer. Deixei claro que não havia motivo para tentar me convencer de nada. Não havia como eu ter um casamento pacífico com a mulher que eu sabia que havia dormido com meu irmão. Ela precisava seguir em frente, porque eu já estava aprendendo a seguir em frente. Afinal, não foi como se ela tivesse me dado escolha. Algumas horas depois, meu irmão ligou. Eu realmente não queria atender, porque não havia nada que ele pudesse me dizer. Mas atendi porque queria muito ouvir o que ele tinha a dizer. Ele disse que Angela havia contado a ele que estávamos nos divorciando, mas ele afirmou que não era nada sério. Ele disse que tinha sido ele quem a abordou de forma muito forte e que foi firme na abordagem. Disse que nada disso teria acontecido sem a participação dele e que eu não precisava colocar a culpa nela. Eu disse a ele que sabia o que estava acontecendo. Ela o havia feito assumir a culpa, já que havia tão pouco a perder naquele ponto. Infelizmente, a menos que ele a tivesse forçado, o que eu sei que não aconteceu, não havia nada a discutir. Tudo foi consensual, e isso era suficiente para eu saber que não queria nenhum dos dois na minha vida. Eu desliguei o telefone e bloqueei o número dele. Quando o processo de divórcio começou, incentivei meu advogado a ir com tudo. Eu não queria que ela ficasse com nada de valor, porque ela havia arruinado minha vida e não havia razão para que ela não enfrentasse algum tipo de consequência por isso. No final, acabei ficando com a casa, embora espere vendê-la em algum momento no futuro. Neste ponto, não acredito que vou apreciar as memórias que a casa tem. Ela não recebeu pensão alimentícia, mas também deixei o negócio dela intacto, porque não precisava complicar ainda mais a situação. Cada um ficou com seu carro individual, e dividimos nossas economias conjuntas igualmente. Foi simplesmente bom finalmente me livrar dela e poder chamá-la de ex-esposa. Tentei seguir com minha vida da melhor forma possível, mas, honestamente, toda a saga ainda me incomodava. Foi muito difícil superar a situação, porque parecia que ela tinha destruído minha vida e simplesmente se afastado impune. A verdade é que ela não pode dizer que o divórcio foi sua punição. Foi apenas a consequência justa pelo que ela fez. Senti que ela precisava sentir dor, e meu irmão também. Então, a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com toda a minha família, incluindo muitos familiares próximos. Informei que Angela e eu não estávamos mais juntos e deixei claro que o motivo era que meu irmão Patrick havia dormido com ela sob meu próprio teto. Isso aconteceu exatamente como eu esperava, e nas próximas 2 horas eu fiquei ao telefone com parentes que estavam realmente preocupados com o que eu havia revelado. Muitos estavam incrédulos, mas eu deixei claro que era a verdade completa e que Patrick mesmo não teria coragem de negar se eles perguntassem. Muitos disseram que iriam confrontá-lo, mas eu não me importei com isso. Fiquei apenas feliz por garantir que todos tivessem mais um motivo para se decepcionar com ele. Talvez agora parem de apoiá-lo tanto. Ele deu a eles um motivo para se afastarem. Quanto a Angela, garanti que ela se saísse ainda pior. Como meus parentes já sabiam, fui direto aos parentes e amigos dela. Eu não sabia se ela havia contado a verdade a eles, mas duvidava. Também decidi contar a mesma coisa a 2 funcionários dela cujos números eu tinha. Garanti que todos soubessem que tipo de pessoa ela era, para que, se esperassem lealdade dela, entendessem que era melhor procurar em outro lugar. Ela não ficou com raiva ao receber os papéis, mas ficou agora que eu arruinei a imagem que ela tinha de ser uma mulher doce, elegante e com um casamento sólido. Deixei claro que estava me vingando. Ela perguntou se o divórcio não era a vingança. Eu disse que a pergunta era estúpida, porque era apenas o curso natural das coisas quando alguém com quem você foi casado por mais de uma década decide te trair com seu irmão. Ela disse que eu não precisava ir tão longe. Eu disse que apenas fiz a coisa certa. Ela não era uma pessoa confiável e aqueles mais próximos dela mereciam saber que ela poderia traí-los a qualquer momento. Ela me traiu mesmo tendo a relação mais próxima que 2 seres humanos não aparentados poderiam ter. Eu disse que iria bloqueá-la após a ligação, já que nada jamais nos reuniria novamente. E fiz exatamente isso. Meu irmão apareceu na casa com sua história sobre como as coisas estavam incrivelmente difíceis para ele. Ele disse que se arrependia de tudo o que tinha feito e que, se pudesse, voltaria atrás. Disse que tudo o que precisava era de um lugar para ficar, mas eu disse que ele não ia encontrar isso comigo e pedi que ele saísse. Ele continuou implorando e eu avisei que chamaria a polícia. Ele pediu pelo menos $20, mas eu disse que seria melhor se conseguisse um emprego,
como esperávamos que ele fizesse nos últimos anos de sua vida. Pedi para que nunca mais voltasse ou eu conseguiria uma ordem de restrição contra ele. Isso o assustou o suficiente para se manter afastado até agora. Vai ser incrivelmente difícil para mim me recuperar disso, já que não perdi apenas uma esposa, mas também um irmão, meu único irmão. Mas sinto que já estou tomando os passos certos para me curar de toda essa bagunça que caiu em meu colo. Desejo a eles dois o pior daqui para frente. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.